Bom dia, irmãos. Bom dia. Graça e paz no Senhor Jesus. Amém? Que alegria, mais um domingo, estarmos juntos, reunidos em comunhão, na nossa querida Escola Bíblica Dominical. Eu quero agradecer imensamente a sua presença. Muito obrigada. Fique conosco, né? Convide outros irmãos. Vamos fortalecer a nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje é uma data muito especial para a EBD. Porque hoje estamos comemorando, em março, nós comemoramos o rumo da Escola Bíblica Dominical, rumo à EBD. E eu estava pensando essa semana, né? O nosso último encontro ainda presencial, em março, nós fizemos aquele café da manhã, domingo da comunhão, a manhã da comunhão, para estarmos agradecendo a Deus pela nossa Escola Bíblica Dominical. E com certeza, irmãos, muito em breve, estaremos juntos de novo, unidos na nossa igreja, e faremos em março rumo à EBD abençoado, com café da manhã, louvando e glorificando ao nosso Deus as vitórias concedidas. Amém? Você crê nisso? E eu fiquei pensando, qual a melhor maneira de homenagear a nossa Escola Bíblica Dominical? Qual a melhor maneira de estarmos comemorando essa data mesmo à distância? E Deus falou assim no meu coração, a melhor maneira é estarmos buscando a plenitude de Deus em nossas vidas. E eu fiquei pensando, realmente, esse tem sido o tema da nossa Escola Bíblica Dominical, à distância, através do Zoom, e como temos sido abençoados. Então, que nesse domingo, o seu presente a Deus, a Escola Bíblica Dominical, que tem como objetivo o fortalecimento espiritual, o crescimento espiritual, que você seja cheio do Espírito Santo. E é nessa visão de homenagear a nossa EBD, do rumo à Escola Bíblica Dominical, que nós vamos estar lendo um versículo. Esse versículo se encontra em Efésios 3:19, que eu convido você a abrir a sua Bíblia, acalmar o seu coração, que o Espírito Santo fale ao seu coração desde esse primeiro momento. Se tem ansiedade, que nós possamos estar assim acalmando, entregando a nossa manhã de Escola Bíblica Dominical no altar do Senhor, você e a sua casa. E Efésios 3:19 diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Vamos ler novamente? Leia aí comigo. E conhecer o quê? O amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Amém? O desejo de Deus, irmãos, para com seus filhos, sempre será que todos cresçam na fé e no conhecimento do seu Filho Jesus Cristo. Quando nos empenhamos em buscar o pleno conhecimento do Filho de Deus, nós agradamos ao próprio Deus e dele passamos a receber toda a revelação necessária para nosso crescimento espiritual. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo retrata o desejo imenso que ele tinha no seu coração para que aqueles irmãos da cidade de Éfeso, para que eles atingissem o pleno conhecimento de Jesus e transbordassem na plenitude de Deus. Querido irmão, querida irmã, nos dias de hoje, isso não é diferente. Não pode ser diferente. Irmãos, são as experiências espirituais que verdadeiramente produzem amadurecimento e crescimento. E quando eu estava durante a semana meditando nesse versículo, pensando, né, no nosso rumo à EBD, como é gostosa essa comunhão, eu estava pensando como Deus é fiel, como em um tempo de pandemia, nossos estudos na escola dominical com o pastor Samuel, ele tem nos conduzido de uma forma tão fiel à palavra, de uma forma tão clara aos nossos corações, ele tem nos conduzido nesse caminho, irmãos, para que tenhamos experiências sobrenaturais, experiências reais, para nós alcançarmos essa plenitude, uma vida espiritual, meio à tribulação, sim, os dias são difíceis demais, mas uma vida vitoriosa, que não possamos parar com medo, que o inimigo não possa nos oprimir, quando vir a opressão,
né? Nós temos aprendido a interpretarmos os sinais. É o inimigo, eu vou repreender, porque meio às lutas eu tenho o Deus poderoso que vai à frente das minhas batalhas. E eu não vou parar, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou entrar no meu quarto, vou ajoelhar, eu vou clamar e o socorro vem, e a paz vem, e a plenitude vem, porque é esse Deus o qual nós servimos. Oremos, irmãos, oremos como Paulo e possamos pedir, peçamos ao Espírito Santo para preencher todos os aspectos da nossa vida, porque isso vai acontecer. Quebrantamento traz crescimento, traz plenitude de Deus para nossas vidas. Mas para isso, nós temos que nos atentar também para 1 Pedro 1,16, que diz: sede santos. Sede, do verbo ser. E esse verbo está no modo imperativo afirmativo. E esse modo, na língua portuguesa, ele expressa uma ordem. Não é se der, seja santo. Não, é uma ordem, sede santos, para que possamos alcançar essa plenitude. E para isso, nós precisamos vestir diariamente esse manto da santidade. É diariamente, irmãos, é diariamente, é no momento da alegria, é no momento da dor, né? Em todos os momentos da nossa vida, nós devemos nos quebrantar. Assim nós vamos alcançar essa plenitude. É assim que nós vamos alcançar através da oração, através da leitura, através da confissão dos nossos pecados e abandono dos nossos pecados. Senhor não resiste a um coração contrito, a um coração quebrantado. É isso que Ele quer de nós. Então, que essa palavra, nesse dia do rumo à escola bíblica dominical, não tem maior presente que nós possamos dar ao nosso Deus, a nós mesmos e a IEC de Agronomia, uma EBD forte, fortalecida, para que sejamos plenos em Deus, alcançarmos essa plenitude, esse conhecimento de Jesus, que vai transbordar e chegarmos a essa plenitude. Amém? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar, vamos entregar a nossa EBD nas mãos do Senhor. Pai, nós queremos, na Tua presença, Senhor, te agradecer imensamente por essa semana. Pai, foi uma semana difícil, de lutas para muitos irmãos, mas uma semana de vitórias, porque aqui nós estamos. Estamos para glorificar o Teu santo e excelso nome, para entregarmos as nossas vidas em Tuas mãos, para que nessa manhã de EBD agradecermos a Deus por IEC de Agronomia, por toda a sua história dentro de Seropédica, te agradecermos especialmente pela nossa escola bíblica dominical, Pai, que tem te servido, que tem levado a palavra com fidelidade dentro da sua doutrina. Te agradecer por todos os pastores que passaram ali, por todos os superintendentes de escola bíblica dominical, por todos os professores, Senhor, que fielmente se dedicam, os professores infantis. Dê um renovo, Pai, tão importante, Senhor, na vida das nossas crianças, dos adolescentes, Pai, essa faixa etária tão difícil, dê sabedoria aos líderes, dos adultos. E o que nós te pedimos, Pai, nesse dia, é que dentro desse contexto de pandemia, tu possas dar a cada líder, Pai, sonhos espirituais, para que possamos, dentro desse tempo tão difícil, Pai, alcançarmos os corações dos nossos irmãos, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam tocados para as lives, para as manhãs de EBD, para os cultos de domingo à noite, para a nossa reunião de oração, que é a terça do avivamento. Ó Deus, tenha misericórdia e nos dê essa visão, Senhor. E te agradecemos muito pela Escola Bíblica Dominical, te agradecemos muito por essa ferramenta que tem nos conduzido, Senhor, através do pastor Samuel, para experiências sobrenaturais contigo, Pai. Nos quebrante, Pai, nos dê esse coração. E nesse momento eu coloco em suas mãos a vida de cada irmão, de cada irmã, todos os seus medos, os seus anseios. Quero colocar, Senhor, o pedido da nossa irmã Keila, que sempre está aqui conosco, pelo seu primo Samuel.
E com o Samuel, eu coloco todos os pedidos no grupo de oração. O Samuel foi entubado, mas que tu possas estar com o Samuel e que todas aquelas pessoas que estão nos hospitais sofrendo, entubados, muitas vezes a família com expectativa de notícias ruins, que seja quebrantado isso em nome de Jesus, que haja cura, Pai. Em nome de Jesus, visita e desça, Pai, o seu óleo sobre a nossa nação, sobre a nossa política, sobre esse vírus, sobre a face da terra, Pai. Sabemos que são sinais dos tempos, mas nós te pedimos a tua misericórdia e a tua cura, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigada por tudo. Dê nessa manhã paz aos lares. Dê nessa manhã, Senhor, paz aos nossos corações. E que toda ação do inimigo seja repreendida das nossas mentes e dos nossos lares, em nome de Jesus. Encha o nosso pastor do teu Espírito Santo, para que ele fale através de ti. Obrigada, Pai, por ele ter sido estar sendo, Pai, esse instrumento usado por ti na nossa igreja. Mas cuide também da sua saúde física, emocional, da Maribel, das suas filhas, da sua família. Que toda armadilha forjada do inimigo sobre a vida do teu servo, que caia por terra em nome de Jesus. E abençoe, fortaleça e excede a agronomia e as nossas vidas. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, glória a Deus. Irmãos, eu quero também avisá-los que nós, na reunião de oficiais, decidimos que seria interessante a igreja ter um grupo de WhatsApp só com os membros da igreja, né? E aí esse grupo não estaria competindo, por exemplo, com os outros grupos, né? Com o grupo de oração, por exemplo. O grupo de oração tem o seu propósito e tem sido uma bênção, né? Para que nós possamos estar sabendo das necessidades urgentes, também dos motivos de agradecimento pelas intervenções de Deus. Então, o grupo de oração vai continuar a todo vapor. Mas nós pensamos em fazer um grupo de WhatsApp, né, IEC de Agronomia Notícias, para que nós possamos usá-lo como um veículo para compartilhar as notícias, por exemplo, decisões de assembleias, né, mas as principais, por exemplo, também as notícias dos departamentos, né, e outras coisas afins. Só que esse grupo não teria a possibilidade das pessoas estarem postando livremente, né? Teria alguns administradores para que pudesse passar no filtro, né? Porque o foco seria informações, né, da igreja, dos departamentos para a membresia. Então, se você desejar, como membro da igreja, participar desse grupo, depois você me dá um toque, né, para que eu possa, então, adicionar você. A partir da semana que vem, então, nós devemos iniciar esse grupo. E você que é membro da igreja vai poder participar. Lembro de que será um grupo em que só os administradores poderão publicar, ok? Então, até para que a sua memória de celular não fique cheia, né? Seria um veículo de comunicação da igreja com você, para manter você informado sobre decisões principais da Assembleia, sobre informações dos ministérios e departamentos, né? Informações urgentes, enfim. Você que é membro da igreja pode participar, depois você me dá ok, que você deseja participar, e nós vamos estar, então, implementando esse grupo, ok? Também, hoje à noite nós teremos o nosso culto, você vai ver que vai ser num novo formato, por causa também dessa questão do avanço da pandemia, e se você faz parte do grupo de risco, nós orientamos a você a participar do culto online, né? E você também, se por alguma razão não poder estar no culto presencial. Eu quero, então, aproveitar o tempo para que nós possamos dar continuidade à questão da nossa missão, né? Experiências bíblicas sobrenaturais. Hoje eu quero falar sobre cativeiro espiritual.
Hoje nós vamos falar sobre cativeiro espiritual, né? Cativeiro espiritual. E quero, então, dar a oportunidade mais uma vez para você estar participando ativamente, como tem acontecido nas outras aulas. Nós temos esses tópicos aqui, já falamos sobre fortalezas espirituais, né? Que é pensamentos, sentimentos e ações recorrentes que se tornam padrões de comportamento na vida de uma pessoa, muitas vezes influenciadas por Satanás. Falamos também que a libertação espiritual deve ser entendida como ministração que torna a pessoa livre de algo que aprende e escraviza. E geralmente as pessoas são presas ou por fortalezas espirituais ou cativeiro espiritual, né? Que eu defino aqui como locais espirituais onde demônios aprisionam a alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto no corpo quanto na alma. Então, o nosso assunto dessa manhã será cativeiro espiritual, né? Alguém disse que tem muitas pessoas, né, que passaram até pelo processo de conversão, que eles têm uma coroa na cabeça, mas ainda têm corrente nos pés, no sentido de que eles não conseguem viver a plenitude da vida em abundância. E a sensação é exatamente essa, de que existem algumas áreas na vida que estão presas, que não avançam, por mais que você sonhe, por mais que você deseje, mas você não consegue avançar naquela determinada área. Isso pode ser um sintoma de cativeiro espiritual, né? E aí existe um paralelo físico daquilo que aconteceu com o povo de Israel, né? Que acontece com muita gente agora nos tempos que nós vivemos. Com Israel aconteceu fisicamente, né? E emocionalmente. Conosco acontece espiritualmente, emocionalmente, se reflete em algumas áreas em que você não consegue ver avanço. E a nossa aula de hoje é para que você possa discernir isso e poder usar as armas adequadas para reverter esse quadro. Então, você pode entender cativeiro espiritual dessa maneira aqui, ó. Uma pessoa em cativeiro geralmente apresenta fracassos em algumas áreas importantes da sua vida. Fracassos constantes, tá? Na vida sentimental, na área financeira, no emocional, na área ministerial, nos relacionamentos de uma forma geral, na saúde e também sexual. A gente sempre lembra de que isso pode ser causado, né, por falta de posicionamento, né, mas pode ser de que por algumas razões que nós vamos colocar, Satanás possa estar se apoderando de algumas áreas e essas áreas então se tornam prisões na sua vida. Nós temos alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender isso, né? E Davi, por exemplo, no livro de Salmos, traz para nós alguma luz sobre esse assunto. No Salmo 18, do verso 3 ao 6, Davi coloca: invoco o Senhor digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou aos ouvidos. Ainda, Salmo 116, 3 e 4. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Você percebe aqui que ele vai falar de angústia, ele vai falar aqui de tribulação, né? E ele vai falar aqui de tristeza. E ele também fala sobre laços de morte, né?
Então, a partir disso, nós podemos ver de que o Novo Testamento amplia isso. Quando Paulo escreve a uma igreja, né, e aí está diretamente se relacionando aos seus membros, se dirigindo aos seus membros, ele fala assim, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Então, nós podemos perceber de que tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento fala a respeito de laços, de prisões, que envolvem até pessoas que estão ligadas a Deus. Mas por algumas razões que nós vamos ver aqui, essas pessoas têm algumas áreas da sua vida presas, né? E isso não acontece por acaso. Isso é porque há uma brecha, direito legal, e é sobre isso que eu quero trazer luz nessa manhã a respeito desse assunto. Eu separei aqui 6 características de um cativeiro espiritual. Enquanto eu vou falando, você pode estar também refletindo sobre essas características que eu vou apontar nesse momento. A primeira é uma legalidade dada em algum momento da sua história, né? Essa legalidade, ela pode ser feita ou dada de uma forma voluntária, né? Você se relaciona com alguém ou com alguma coisa, consciente ou não, e isso abre o que nós chamamos de direito legal, né? Mas você está consciente, há alguma razão que te leva a você a estar se envolvendo, né, com o ocultismo, né, com uma pessoa possuída, né, e você desenvolve um relacionamento de sociedade com ela, né, e você, então, a partir daquele momento, tem alguma área da sua vida comprometida. Então, existe legalidade voluntária, onde você mesmo toma a iniciativa, mesmo sabendo que aquele caminho é perigoso, né? Conheço, por exemplo, alguns jovens que, correndo atrás, por exemplo, de meninas, eles iam em determinados locais, né, de feitiçaria, não com o intuito de estar cultuando o diabo, mas com o intuito de ter a possibilidade de ter contato, né, de uma maneira mais fácil com o sexo oposto. E isso abriu legalidade na vida dessas pessoas. Né? E também tem essa legalidade involuntária, né, que você é levado pelo seu pai, pela sua mãe, por um amigo, para uma situação, né? E o diabo não é cavaleiro, ele então vai estar aproveitando essa brecha dada, né, para que possa, de alguma forma, também tentar aprisionar uma determinada área da sua vida. E essas legalidades é uma arma que o diabo usa contra os crentes, porque ele sabe que não pode possuí-los completamente. Então, ele pode, de uma forma estratégica, estar, então, agindo para que uma determinada área da vida desse crente possa ficar comprometida e a pessoa não consegue sair daquela situação. Porque essa é a segunda característica, a impossibilidade de sair, você se sente preso, né? Uma coisa que a gente precisa saber, a Bíblia fala, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, há uma consciência de liberdade ou uma consciência de prisão. Às vezes, nós não temos coragem de falar isso para as pessoas, mas nós somos conscientes que existe uma área na nossa vida em que há ainda comprometimento, que a gente não consegue sair dela, né? Nós sempre estamos vivendo um ciclo de que sempre as coisas naquela área não avançam, né? Sempre nós caímos, não avançamos. Então, a segunda característica é a impossibilidade de sair, né? E aí isso também acontece por causa da terceira característica, que são chamadas trevas interiores, que são áreas da nossa vida que nós sabemos de que se cometeu coisas erradas, mas que não houve a confissão. São áreas não confessadas. A Bíblia fala lá em 1 João 1,9, se confessarmos
os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a iniquidade, né? E aí, quando isso não acontece, nós chamamos isso de trevas interiores, né? São áreas não confessadas que o diabo tem direito legal, então, de estar agindo de uma forma específica naquela determinada área. E aí acontece o monitoramento, né? Que são as forças espirituais que começam a agir por trás. Isso aqui é importante porque você vai entender de que o diabo ele não é forte o suficiente para impor uma situação, principalmente sobre aqueles que servem a Jesus. Ele precisa negociar, né? E você pode perceber de que isso foi a estratégia dele com Eva, né? A estratégia dele em alguns momentos contra Davi, né? A estratégia dele contra Jesus, a estratégia dele contra Pedro, enfim, ele precisa desse direito legal, aí precisa então estar negociando, e aí quando você cai na lábia dele, aí começa um monitoramento, que são as forças espirituais agindo por trás daquela situação. Uma outra característica é invisibilidade, né? Porque ninguém sabe, né? As trevas interiores são as áreas que nós sabemos na nossa vida que elas têm compromisso com o pecado e a gente não confessa, né? E a invisibilidade é porque ninguém sabe, é o nosso segredo, né? Mas o diabo sabe, Deus também sabe, então se torna um direito legal, né? E quando acontece essa legalidade, né, e você está num cativeiro espiritual, geralmente você não consegue sair sozinho desta situação. Você precisa da ajuda de alguém, aconselhamento, ministração, para que você possa sair dessa situação, ok? Vou recapitular aqui, né? Uma legalidade dada em algum momento da nossa vida, voluntariamente ou não, a impossibilidade de sair, você até faz força, reconhece que aquela situação não pode ficar daquele jeito, não glorifica a Deus, te leva para baixo, é um laço de morte, você não consegue sair. Geralmente a causa disso são trevas interiores, que são pecados não confessados, e aí isso gera, então, a possibilidade do monitoramento espiritual, as forças espirituais do mal começam a agir por trás daquela situação. Geralmente há uma invisibilidade, ninguém sabe, é um segredo, né? E você precisa de ajuda de alguém para você ser aconselhado, ministrado, para que possa sair dessa situação, né? Alguma consideração, Miliane? Pergunta até aí? Sim, vamos lá. A pergunta é: os cativeiros espirituais podem ser hereditários ou são somente pessoais? Ou uma família estará debaixo do cativeiro por causa de uma família estará debaixo do cativeiro por causa de uma pessoa, ou só essa pessoa? Isso mesmo. Então, quando eu falei aqui sobre a questão da legalidade voluntária e involuntária, né, nós podemos estar acrescentando a questão dos espíritos familiares, né? Os espíritos familiares, eles se colocam de prontidão para que, se aquela família continuar dando brecha através dos seus membros, aí se estabelece aquilo que as pessoas chamam de maldição hereditária, né? Mas a Bíblia vai dizer que cada uma pessoa é responsável pelas suas ações. O que vai acontecer na obsessão satânica é de que aqueles espíritos malignos vão ficar sugestionando, vão ficar incentivando para que aquelas práticas erradas, por exemplo, do alcoolismo, do uso de drogas, da violência doméstica, né? Os espíritos familiares, eles estão de prontidão, porque eles sabem que no histórico daquela família existe a possibilidade daquele cativeiro continuar se estabelecendo, tá? Mas a causa da maldição é individual, porque a Bíblia fala que a maldição sem causa ela não se cumpre, né? Então precisa se ter um posicionamento individual para que
essa maldição se perpetue. O que acontece é que se eu venho de uma família que tem um problema de alcoolismo, né, eu preciso então vigiar nessa área, porque haverá, né, espíritos familiares, demônios, né, que se acostumaram a estar levando membros da minha família à morte, né? E acontece o seguinte, há uma forma de agir desses demônios. Eles vão levando o componente da sua família até a morte. Quando morre, ele então vai estar se colocando então em prontidão para atacar os próximos membros da família. Se não tiver um posicionamento firme, né, aquela situação vai se perpetuando. Aí, por isso que isso é chamado de maldição hereditária. Mas, em alguns lugares, isso é entendido como uma imposição, né? Biblicamente falando, não é uma imposição. Precisa de uma legalidade individual para que essa situação possa se perpetuar, ok? Então, nós precisamos fazer uma distinção entre maldição hereditária e espíritos familiares. Os espíritos familiares, eles estão ali prontos a fazer um monitoramento, que é a quarta característica aqui. Forças espirituais agindo por trás. Mas a legalidade é dada individualmente, né? E aí, então, conforme vai se dando essa legalidade individualmente, vai se estabelecendo uma situação coletiva que precisa ser quebrada individualmente através de um compromisso firmado com Jesus, né? No sentido de que você aceita Jesus, mas se você não busca uma vida cheia do Espírito Santo, então provavelmente haverá áreas da sua vida que podem ficar sob o cativeiro espiritual. Já começou a animar o chat aqui, pastor. Vamos lá. Tá bom, sem problema. Então, a próxima pergunta é: uma pessoa não cristã consegue sair de um cativeiro espiritual? Ou ela precisa se converter para poder conseguir se livrar disso? Ela precisa se converter, né? Ela precisa se converter porque a conversão vai estabelecer, né, um novo momento na vida dela. O que pode acontecer é que uma pessoa, mesmo depois de convertida, né, ela não tem todas as suas áreas colocadas diante de Deus, ela não busca uma vida, né, cheia do Espírito Santo, mesmo convertida. Ela pode ter algumas áreas da sua vida ainda comprometidas e ficar sob cativeiro espiritual, né? Nós podemos ver isso de uma forma clara com alguns crentes, por exemplo, que mesmo sendo crente tem muita dificuldade na área sexual, tem muita dificuldade na área financeira, né? Tem muita dificuldade na área moral, né? Tem problemas com a mentira, né? Problemas com o adultério, né? E você percebe de que aquela pessoa ela tem até vontade de acertar, né? Mas só que ela está debaixo de um cativeiro espiritual e ela precisa, então, reconhecer algumas dessas características aqui para que ela possa encontrar um caminho de saída. Mas eu posso afirmar de que para que uma pessoa ser livre do cativeiro espiritual, em primeiro lugar, ela precisa ter Jesus como Salvador. Agora, quem tem Jesus como Salvador precisa, então, ir para o segundo passo, que é buscar uma vida cheia do Espírito Santo. Crente que não é cheio do Espírito Santo tem a possibilidade de ter algumas áreas da sua vida em cativeiro espiritual. É isso que acontece. Vamos lá, mais uma. Eu não estou falando o nome das pessoas para não ficar registrado, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Uma pessoa cristã que se desvia e dá brechas ao inimigo, procurando inclusive ocultismo, adivinhações. Se essa pessoa morrer nesse tempo, há salvação? Esse cativeiro que ela permitiu pode ser definitivo ou temporário? Como fica a geração dela? Leva essa maldição, esse cativeiro? Isso, então, olha só. Partindo do princípio, né, de que a salvação vem de Deus, e quando nós aceitamos a Jesus, então, essa salvação se estabelece na nossa vida. Se uma pessoa, como foi dito aí, ela se afasta de Jesus nesses termos e ela morre nessa situação, segundo aquilo que a Bíblia nos coloca, essa pessoa
provavelmente não passou por um processo verdadeiro de conversão, né? E aí, então, o problema não foi que ela se desviou. O problema, segundo a Bíblia, é de que, na verdade, ela nunca foi crente de verdade, né? Talvez ela gostava ali do ambiente cristão, passou um tempo ali aprendendo algumas coisas com as pessoas que verdadeiramente tinham experiência com Jesus, mas segundo aquilo que a Bíblia nos mostra, uma pessoa que morre desse jeito que você falou, ela nunca foi crente de verdade, né? Segundo, ela abriu a possibilidade desse monitoramento das forças espirituais agindo por trás. Então, pode ser que ela abriu uma legalidade para que a família dela vai precisar de uma vigilância maior para que essa situação não se repita. Por isso que eu fiz uma distinção aqui entre maldição hereditária e espíritos familiares. Os espíritos familiares são aqueles que fazem monitoramento, são forças espirituais agindo por trás. Então, se eles encontrarem esse tipo de brecha, eles vão tentar sugestionar os outros membros, mesmo depois que essa pessoa morreu, né, para que eles possam continuar na mesma desgraça de cativeiro espiritual de que esse membro da igreja aí abriu a porta para que a família pudesse ser atormentada em relação a isso. Aí existe a diferença entre você ser sugestionado, né, entre a ter uma tentativa de manipulação dessas forças espirituais do mal e disso se impor, né? Por isso que tem algumas casas em que as pessoas dizem que veem vultos, né, de que o ambiente é pesado, porque certamente tem um monitoramento, né, de forças espirituais do mal que precisam ser confrontadas, né, através de uma vida santa e também de uma autoridade espiritual. Mas não significa dizer de que isso se impõe. Por isso, eu digo para vocês que eu não acredito na questão da maldição hereditária. Eu acredito no monitoramento das forças espirituais agindo por trás para que uma situação de desgraça possa continuar sendo estabelecida coletivamente numa família. Eu vou fazer uma pergunta agora, pastor, baseado numa situação que acontece na minha família. A minha família, ela foi, meus antepassados, minha avó, eu acho, não sei exatamente como começou, ou a minha bisavó, tinha um envolvimento grande com o espiritismo, no caso com Umbanda, né? Eu nunca sei qual é a linha, também não me interessa, mas com uma dessas linhas fala aí. Feitiçaria, que é melhor, que é mais ampla. Feitiçaria, isso. E eles tinham um envolvimento muito, muito significativo. Eu sempre falava assim, eu era ensinada a ir para a Igreja Católica no domingo, a fazer parte lá da turma do catecismo, da crisma, mas, ao mesmo tempo, a minha família, sexta-feira, ia para o centro de macumba. E, louvado seja Deus por isso, nunca foi algo que me agradou. Então, diferente de outras pessoas da minha família que gostavam, as outras crianças que gostavam daquele ambiente, eu tinha muita aversão a ele. Então, 27 de setembro tinha aquela coisa de mesa de doce, eu via minhas tias, minha mãe, dando cambalhota, pessoas que mal, né, dando cambalhotas ali, fazendo aquelas... E você percebeu, então, que tinha uma ação sobrenatural acontecendo? Na verdade, eu era a única criança da família que não gostava daquela situação toda, que aquilo não me causava... E meu processo de conhecimento do Evangelho, ele começou ali por volta dos 9 anos de idade, e com 16 eu me converti, né? Eu fiz uma decisão por Jesus, tá? Só que eu sempre observei o movimento espiritual na minha família muito pesado nesse aspecto. Aí o tempo passou, vou tentar acelerar. O tempo passou, várias pessoas da minha família se converteram. Aquela casa de santo lá foi colocada por terra, inclusive pela minha própria mãe, foi retirado tudo ali, foi quebrado, foi queimado, chamou-se pastores para orar, tá? Mas muitas pessoas da minha família não conseguiam se firmar numa vida realmente de busca
espiritual. E o que aconteceu agora? Alguma geração já se foi. A geração da minha mãe praticamente não tem mais ninguém vivo. E a geração dos meus primos, muitas pessoas estão voltando a praticar feitiçaria. Correto. E então eu entendo que é bem dentro disso que você falou. Havia um monitoramento ali do inferno, percebendo quem eram os canais possíveis, vamos dizer assim, Exatamente, para que essa prática pudesse voltar a se estabelecer dentro daquela família. E aí eu queria te fazer uma pergunta. Tudo isso, existe um apego, uma briga, né, por conta de um determinado território físico na minha família. Isso. E eu abandonei esse território, meu outro irmão abandonou esse território. Mas Vocês conseguem viver, então, mais livremente, né? A gente não quer nada com aquilo. A gente não quer nada com aquilo. Mas aqueles que ficam em torno daquele espaço são os que acabam caindo mais fácil. Isso faz sentido? Faz sentido. Faz sentido. Porque Satanás, ele gosta de se apegar ao visível, né? Por isso que ele possui os corpos, né? Por isso que ele utiliza determinadas situações, objetos, porque ele gosta de se pegar ao visível. E a geografia também impõe lembranças históricas, né? A possibilidade de um caminho mais fácil, né? Do desfrutar do prazer, enfim, de ter a possibilidade da vingança de uma forma mais fácil. Então, isso tudo se torna argumentos que abrem legalidade, né? Então, no estudo hoje aqui, a gente precisa sempre lembrar o seguinte: já que a responsabilidade é individual, eu preciso refletir se em algum momento da minha história alguma legalidade foi dada, né, voluntária ou involuntariamente, né? E se eu me sinto impossibilitado de sair daquela situação sozinho, né? Então, se eu sou crente, mesmo vivendo dentro desse contexto, como você falou, familiar, né? Mas eu não tenho trevas interiores, áreas não confessadas, né? Eu não tenho segredos de determinadas práticas de que eu sei que são erradas e ninguém sabe, até eles fazem uma ideia diferente de mim, né? Então, eu estou livre. Essa legalidade foi quebrada, né? Se eu não tenho trevas interiores e se eu não tenho segredos, então não tenho razão para que eu possa ficar preocupado de me manter num cativeiro espiritual. Agora, se na família não há Jesus como Salvador, então existe uma legalidade, né? E essa legalidade é ampliada se aconteceu, por exemplo, como aconteceu com a família da Miliane. Ela, de uma forma involuntária, foi colocada dentro de uma legalidade. Só que ela aceitou Jesus como Salvador. Então, de verdade, saiu daquele contexto, procurou um outro tipo de vida. Então, a partir disso, ela, né, e a geração dela está protegida, né? Por quê? Porque elas já experimentam uma outra área, né? Nós precisamos entender de que, da mesma forma como as forças espirituais do mal fazem monitoramento, os anjos de Deus também fazem monitoramento quando nós estamos vivendo da forma correta. O Espírito Santo nos auxilia, né? Então, eu estou percebendo que há uma preocupação justa com o contexto familiar. Mas a melhor maneira de nós ficarmos livres do cativeiro espiritual no contexto familiar é de nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Por quê? Porque isso vai dificultar o monitoramento das forças espirituais agindo por trás das situações. E da gente, então, principalmente que é pai, que é mãe, né, que tem autoridade sobre a família, de buscar uma vida cristã autêntica para que nós não possamos dar a oportunidade de que a nossa geração possa sofrer esse monitoramento negativo das forças espirituais agindo por trás. A gente precisa lembrar disso. A maldição hereditária, segundo aquilo que a Bíblia coloca, principalmente para as pessoas que são cristãs, não existe, porque cada um de nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. O que existe é a possibilidade dessa maldição hereditária se estabelecer numa família que não tem Jesus, porque eles não têm proteção.
né? Então, eles estão debaixo de uma legalidade, o diabo faz o que bem entende da vida deles, né? Então, a gente precisa entender e fazer essa distinção entre a maldição hereditária e o monitoramento das forças espirituais agindo por trás, que a Bíblia chama de espíritos familiares, que fazem esse monitoramento através de sugestões, né? Através também de legalidades, estarem controlando o histórico de uma família. Quando alguém se converte de verdade, tem a possibilidade de começar a restauração nessa casa, no nome de Jesus. Vamos lá, pastor, que desse ponto aqui o negócio está intenso. Outra pergunta. Um pastor de quase 30 anos de ministério que desiste de tudo, da família, da igreja, deu brecha, destruiu tudo, mesmo tendo curso de teologia, de psicologia pastoral. É possível que essa pessoa nunca tenha se convertido? Deve-se orar por essa pessoa? O afastamento dos filhos por causa do mau exemplo, ele responderá pelo prejuízo espiritual? Isso foi brincar de ser pastor? Então, assim, a gente não pode afirmar determinadas situações no histórico completo da pessoa, primeiro porque eu não o conheço. Segundo, pode ser que ele tenha começado bem, né? Mas a Bíblia vai dizer que mais importante do que começar bem é terminar bem. É terminar bem. Então, por isso que o apóstolo Paulo, no final da vida, vai dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, isso que é a prova de que, de verdade, nós somos crentes. A Bíblia fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a Bíblia coloca de que a maneira como alguém deve ser considerado verdadeiramente crente é dele perseverar, dela perseverar até o fim. Se não persevera até o fim, a Bíblia vai dizer de que essa pessoa não deve ser considerada necessariamente como crente. Agora, se ele brincou de ser pastor ou não, eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que ele vai ser cobrado, né, pelo mau exemplo que deu para as ovelhas, para os filhos, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Mas isso já implica, que a gente pode estudar um pouquinho mais à frente, que da mesma forma que existe galardão, tem gente também que coloca que existem níveis de sofrimentos também no inferno, mas isso é uma outra situação que a gente pode compartilhar um pouco mais à frente. O que eu quero dizer é de que essa pessoa, né, ela está demonstrando de que ela não teve uma conversão verdadeira porque ela não está perseverando até o fim. Mas só que, graças a Deus que ela está viva, e ela pode, então, né, estar se convertendo de verdade para que os seus pecados possam ser perdoados, mas as consequências ela já está enfrentando e certamente enfrentará ainda aqui nessa terra. Né? A gente precisa estar entendendo isso. Difícil a gente apontar que alguém está brincando de crente. O que a gente precisa é ter a Bíblia como referência. E a Bíblia vai mostrar que tem que, né, combater o bom combate, tem que completar a carreira e tem que guardar a fé. Essas três características são fundamentais para a gente definir quem é crente e quem não é crente. Hoje, né, nós temos a possibilidade de saber, né, se nós somos crentes. Quem sabe se você é crente? Primeiro é você, segundo Deus, terceiro o diabo, né? Você demonstra que é crente para as outras pessoas através do seu testemunho, ok? Mas isso só vai poder ser consolidado quando você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, porque essa é a condição que a Bíblia coloca. Tem que perseverar até o fim, né? Se não perseverar até o fim, significa dizer de que não passou no teste da fidelidade, né? Então, é difícil para a gente definir quem é crente e quem não é crente, principalmente se essa pessoa tem um cargo na igreja, se essa pessoa ela tem dado bom testemunho. O bom testemunho demonstra para nós que não sabemos de todas as coisas, que aquela pessoa parece ser um bom crente, mas o que vai determinar isso mesmo é ela e Deus, né? E ela precisa combater o bom combate, completar a carreira e precisa guardar a fé. Todos nós estamos dentro desse processo aí de passar no teste da fidelidade. A irmã complementa dizendo que essa pessoa agora vive no espiritismo. Então.
Então, parece-me que ela precisa desesperadamente de conversão, né? E também, assim, eu não sei como era a vida dela, né? Íntima, né? A vida dela secreta, nesse período que ela estava na igreja, né? Porque tem muita gente que faz um papel na igreja, mas na sua intimidade é uma outra coisa completamente diferente. Parece-me que você tem que orar por essa pessoa para ela se converter. O caminho que ela está optando mostra de que ela nunca foi convertida de verdade. Ok aqui, pastor. Tá bom. Então, agora eu quero relembrar isso, gente. Ó, é necessário nós aqui fazermos uma reflexão, né, individualmente, porque a maldição sem causa não se cumpre, né? Então, pense, há uma legalidade dada em algum momento da sua história? Existem algumas áreas na sua vida que você se sente impedido de sair, né? Existem trevas interiores na sua história, áreas não confessadas, né? Aí isso abre porta, então, para monitoramento de forças espirituais agindo por trás. É que você, então, vai vivendo manipulado por essas forças e se torna algo tão forte que você não consegue se livrar daquela prática, né? Também a questão da invisibilidade, ninguém sabe, né? E aí você tem essa consciência de que você precisa de ajuda de alguém para sair. Só que você tem vergonha, você também não deve procurar qualquer pessoa, procurar uma pessoa adequada que entenda, né, de que isso é possível e que existe um caminho para se sair desta situação. Geralmente uma crente mais madura, vai poder ministrar sobre você e você ser liberta desse tipo de cativeiro, ok? Amplio aqui dizendo aqui, né, como é que eu posso ficar preso num cativeiro espiritual? Consciência de pecado não confessado, né? A Bíblia fala de que nós precisamos confessar os nossos pecados. Quem cobre as suas transgressões, diz Provérbios, jamais prosperará. Quem confessa e deixa, alcançará misericórdias. Também tem a questão de juras e promessas, né? Aquela bobagem que algumas pessoas falam, se você não for minha, não for meu, não será de mais ninguém, né? Aí eu estou ligado com você até o fim, né? Então essas bobagens às vezes abrem um direito legal, né? E as pessoas sofrem consequências em relação a isso. Laços de alma, né? Que você se liga a alguém, mesmo sabendo que aquela pessoa não é a melhor companhia, mas você então está completamente ligado a uma força espiritual, um monitoramento espiritual que envolve você com determinados tipos de pessoas. Isso acontece muito nessa questão de juras e promessas, de laços de alma, na juventude, né? Pessoas que fazem isso, te dão um objeto, né? E aquele objeto, então, estabelece o símbolo de uma aliança, pode ser um anel, né? Pode ser uma boneca, enfim, algumas coisas que fazem, então, com que o invisível se apegue para uma realidade visível. E a gente precisa estar atento em relação a isso, porque estamos colocando na nossa vida alguma coisa amaldiçoada, né? E aquela coisa pode pegar, então, na nossa vida e a gente precisa estar atento para isso. Traumas, né? Porque o diabo é muito sujo, coloca a situação na nossa vida, né? Que nos leva, então, a uma prisão, a uma depressão contínua, a uma vida de amargura, a medos, né, que a gente não consegue se libertar. No caso que foi até falado aqui do pastor, né, do ocultismos e pactos espirituais, né, vai abrindo direito legal, vai se tornando uma coisa progressiva, crescente, e isso então vai fazer então com que a pessoa cada vez se torne mais presa e capaz de fazer alguma coisa que a gente nem imagina. Tem a questão das drogas e o alcoolismo, que tem sido porta de entrada para que os demônios possam entrar, né? Há um mês atrás, não, um ano atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que eu vi nascer praticamente, né? De que se envolveu com drogas e agora está procurando se libertar, mas tem agora alucinações, né? Vê o diabo, enfim, e está precisando entrar no caminho então de libertação, mesmo tendo sido criado na igreja. A questão também do orgulho e a questão da mágoa, né, que vai abrindo então direito legal para que aqueles espíritos familiares possam estar monitorando situações e estabelecendo prisões.
Alguma coisa aí, Miliane? Não, pastor. Tá bom. Então, olha só, agora, mais uma vez, eu quero pedir para que você possa fazer uma autoavaliação, ok? Porque tem um ciclo de paralisia que dá para nós a possibilidade de sabermos se nós estamos presos ou não num cativeiro espiritual, ok? Que seria pressão, opressão, frustração, depressão contínua, ok? Pressão, opressão, frustração, depressão contínua. Né? Nós vamos falar aqui de cada um desses aqui. A pressão, ela é externa, né? São circunstâncias, é circunstancial, né? Então, é uma falência, é uma doença, é um abandono, são abusos, injustiças. E essa pressão externa, então, faz com que você se revolte, né? Abre, então, a possibilidade da busca da vingança, da amargura, para que você não possa estar mais confiando em ninguém, né? A pressão externa abre porta para uma opressão, né? Aí a opressão é algo interno, é uma discussão na mente. Você fica assim, poxa, por que isso aconteceu comigo? Né? Eu sou uma pessoa que não merecia passar por isso. E aí começa, então, essa discussão na mente. E aí a pessoa é tomada por um peso, né? Por um cansaço, ela não consegue reagir. E aí, então, ela fica com um peso além do que ela pode suportar. E nós encontramos, então, essas duas possibilidades de pressão e opressão muito comum nas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, né? As conversas delas passam anos, continuam as mesmas coisas, não muda, né? Porque ela é tomada por frustração, né? Porque a frustração é fundamentada em resultados, né? Ela começa a chegar à conclusão que com ela Deus não faz, ela não consegue, ela não entende, e ela fica, então, nesse ciclo de paralisia, né, pela pressão, opressão, frustração, que a leva à depressão, né? A depressão contínua, né? Que aí é uma passividade, uma paralisia, um isolamento, né? E aí você vê tanta gente que frequenta a igreja, mas não tem missão, não tem propósito, ou ela não quer se envolver. Sem querer Ah. te interromper, porque a irmã perguntou o que seria discussão na mente. Ela não entendeu. Entendeu? A discussão na mente é você conversando com você mesmo, né? Levantando questões, né, que você vai estar dialogando com você mesmo, dizendo por que isso acontece comigo? Eu sou uma pessoa tão boa, eu não desejo mal para ninguém, né? E aí tudo dá errado na minha vida. Então, essa discussão na mente é uma conversa você e você, né? E você, então, levanta questões retóricas e você mesmo responde, para que você, no finalmente, você possa chegar à conclusão de que você não merece estar passando por aquela situação, né? E aí, o próximo passo, depois da opressão, é a frustração. Depois dessa discussão na mente, que gera um peso, que gera um cansaço, você chega à conclusão que Deus não faz, que você não consegue, que você não entende, né? E você, então, entra numa passividade, e essa passividade leva você à paralisia, ao isolamento, e você se torna uma pessoa sem missão, sem propósito, né? E aí, quando alguém te incentiva para você fazer alguma coisa, você fala, não quero, porque sempre vai dar errado no final. Tá? Então, essa discussão na mente seria você mesmo levantando perguntas retóricas, dizendo de que você, no final, entende que não merecia estar passando naquela situação, mas que você não consegue sair daquela situação e você acaba, então, chegando à conclusão que há uma injustiça da parte de Deus em estar permitindo que aquilo aconteça com você. Pastor, deu algum movimento aqui no chat, aí eu queria só tentar, antes de ler as perguntas, eu queria te fazer uma pergunta. Tá bom. Eu acho que discutir na mente a gente meio que faz o tempo todo, né? Mas a minha pergunta seria assim, dentro dessa elaboração que a gente faz o tempo todo, de discutir ou pensar,
se a gente está debaixo de opressão, isso vira um círculo vicioso, mas se a gente está buscando em Deus as respostas, o Senhor entra ali e normalmente mostra para a gente uma nova perspectiva a respeito daquele nosso diálogo interno e a gente sai daquela condição. Seria isso? A gente está ali na nossa conversa interna. Se a gente, daquela nossa conversa interna, avança para o ponto em que a gente percebe uma resposta de Deus e rompe com aquilo ali, ok, é o normal. Se aquilo não acontece, se a gente fica naquela... Eu brinco e falo que é a roda do hamster. Se a gente fica ali gastando energia o tempo todo com aquele mesmo ponto e não sai daquilo, é porque aí está debaixo da opressão. Pode ser mais ou menos essa a compreensão? Isso, a compreensão é essa. Essa discussão na mente, ela é sempre negativa. Ela sempre vai te levar para o resultado de que Deus não faz, que você não consegue, que você não entende, ok? O resultado dessa discussão vai gerar frustração. Agora, se você é uma pessoa que tem o costume de conversar com Deus, né, por pensamento, aí então o Espírito Santo vai mostrando. Mas o resultado não vai ser frustração, nem depressão. O resultado vai ser alegria, vai ser paz, né? Vai ser o direcionamento, na verdade. Ou um puxão de orelha bem dado que faz a gente ter que tomar uma posição. Isso, vai falar assim, para de mimimi, vai falar isso, né? Mais ou menos isso. Bom, mas aí tem agora algumas colocações aqui. Será que ensaiar discussão com outras pessoas seria discussão na mente também? Tipo, para forçar um conflito? Uma artimanha para criar um cativeiro? Repete de novo, Miliane, que ela está colocando uma terceira pessoa, uma outra pessoa. Na verdade, então, exatamente. Eu fiquei na dúvida também se está falando de si mesmo ou de um terceiro. Será que ensaiar discussões com as outras pessoas também seria discussão na mente? Tipo, para forçar um conflito? Isso é uma artimanha para criar um cativeiro, ou seja, uma discussão imaginária. Mas a pergunta que não fica clara para a gente é você quem está fazendo isso, quem está criando essa discussão imaginária, ou é o outro que está criando uma discussão imaginária em relação a você? Não é isso, pastor? Isso daí, é isso. Então, aí, Miliane, a gente volta naquela questão do monitoramento espiritual. É a mente dessa pessoa, a mente da nossa amada aqui que está criando essa discussão imaginária. Então, aí tem que ter cuidado com o monitoramento espiritual, que é a questão da ingerência. Que o diabo começa a colocar algum tipo de pensamento e você, então, vai dando vazão àquele tipo de pensamento, expressando com as suas palavras. E o clima, então, que era um clima de paz, né, se torna, então, um clima de guerra. Acontece muito isso em reunião familiares. Está tudo em paz e chega alguém, você faz até um comentário, isso aqui está bonito. Aí o cara diz, isso aqui está bonito porque a preferência sempre foi para fulano de tal fazer. Ele é o mais inteligente, ela é a mais inteligente, né? Aqui nessa casa sempre se deu preferência. E aí, então, o outro responde e aí vira uma confusão generalizada, né? E isso pode acontecer também na discussão na mente, no nível de que essas impressões começam a ser sugeridas para você. E no momento, então, que você expressa isso, aí, então, o ambiente fica deteriorado, né? Então, pode acontecer, levando as duas considerações. Ou eu mesmo recebendo esse tipo de palavra, de discussão na minha mente, ou uma terceira pessoa, numa determinada situação, começa a expressar determinadas situações, e aí, então, o ambiente fica deteriorado. E aí, a pergunta do Juninho é, como sair desse ciclo? Jejum, palavra, oração, resolve? Se não resolver nada mais, vai. Resolve, claro que resolve. Mas a gente vai ver aqui. Tá. Aguenta aí. Mas peraí, que ainda tem mais um ponto aqui, pastor. Calma aqui. Tá bom. A irmã que comentou do exemplo do pastor de quase 30 anos, que largou tudo, ela coloca assim, que os filhos que abominavam o mau exemplo do pai, agora o aceitam essa realidade, mudaram completamente de pensamento, aceitam ele como ex-pastor. Será que isso é porque eles estão debaixo de algum tipo de hipnose, de algum tipo de sugestionamento? Não, então, tem que entender em que nível que aceita, né? Talvez eles aceitam dizendo assim, não concordo com as práticas que o meu pai está
realizando, fazendo, sendo, mas ele é meu pai, então eu preciso estar restabelecendo com ele um relacionamento saudável, né? E aí separando as coisas, né? Porque não vai adiantar eles estarem ignorando o pai, né? Não querendo conversar com eles, porque aí o caminho de restauração se torna ainda mais difícil. Eu posso me relacionar com alguém, Jesus fazia muito isso, e não concordar com tudo aquilo que aquela pessoa diz, né? Também parece que esse é o desafio nosso nesse tempo, em que existem tantos princípios aí na cabeça de pessoas de práticas erradas, mas a gente precisa encarar as pessoas como ser humano e que elas precisam, então, de alguma maneira, encontrar o caminho de volta. Ok, pastor. Eu tenho que dizer até para ela, quando tiver oportunidade, que não concordo com aquilo, mas eu preciso me relacionar e amar, principalmente se aquela pessoa faz parte do meu ciclo íntimo familiar. Fala, Miliane. Não, beleza, acho que deu uma pausa agora. Tá, joia. Também a gente está terminando já hoje aqui, a semana que vem nós vamos continuar. Então, né, eu quero colocar esse texto aqui, de Lucas, no capítulo 10, do verso 17 e verso 19, que mostra para nós que nós temos autoridade para reverter esse quadro, ok? E estou vendo sempre de que a gente está avaliando a situação, olhando para terceiros ou para a família. Mas o propósito principal do estudo aqui não é olhar para terceiros nem para a família. É primeiro olhar para nós mesmos, para ver se esse ciclo de paralisia é uma realidade na nossa vida. Se aquelas 6 características que nós falamos lá encontra algum sintoma na sua história, ok? A Bíblia vai dizer então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Né? E no verso 19 vai dizer, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. Né? Eu vou voltar aqui e aí eu quero mais uma vez, para ajudar você a refletir, para que você possa avaliar se existem alguns desses sintomas na sua história, né? Para que você possa, a partir desse conhecimento, buscar, então, o caminho da libertação do cativeiro espiritual, ok? Há uma legalidade dada em algum momento da sua vida, né? Você percebe que é uma impossibilidade de sair, que tem alguma área da sua vida que é tão comprometida que quando você vê, você está escravo e você não consegue sair disso, não é? Existem áreas na sua vida de pecados não confessados, né? Aí você precisa ter a ideia e ter o conhecimento de que isso dá oportunidade para que haja monitoramento, forças espirituais agindo por trás, né? Cuidado aí também com a questão dos seus segredos, da vida secreta, né? E a consciência, então, de que você precisa de ajuda de alguém para sair dessa situação, ok? A semana que vem, nós vamos ainda conversar sobre por que algumas pessoas permanecem em cativeiro espiritual, né? E o caminho para a libertação, que aí eu vou poder responder, então, a pergunta do Juninho, ok? Mas eu vou deixar, então, para a semana que vem, para que nós possamos estar dando continuidade à nossa escola dominical, né? A nossa escola dominical. Então, eu não sei se tem ainda alguma consideração, né? Ou se você está entendendo o que nós estamos querendo falar aqui. Mas é muito importante que você possa lembrar disso. Nós estamos falando aqui para que, primeiro, você individualmente possa refletir em relação à sua vida, ok? Aí sim, depois que acontecer essa reflexão pessoal, você amplia e você, então, olha para a tua família, olha para as pessoas que estão à sua volta, né? Porque a dificuldade é que existem pessoas que são crentes em Jesus, mas que estão em cativeiro espiritual. Tem algumas áreas da vida dessas pessoas que não avançam e tem esse ciclo de paralisia. E aí, discernindo essas coisas, nós podemos encontrar, então, um caminho de saída, né? E a ideia, então, é essa, ok?
Tá muito bom. Eu quero agradecer a Deus aí, né? A Milena está até colocando aqui que as perguntas bombam é joia, muito bom isso, porque isso demonstra interesse em aprender e a gente então vai aproveitando, né? Então nós temos até Jesus voltar, então temos Isso aí, tempo pastor. suficiente Ainda para a bem que gente ir levando, ok? Não tem pressa. é isso aí. E eu também recebi mensagem no privado de que algumas pessoas identificam que na sua vida havia um ciclo de paralisia, mas que tem sido quebrado com esse, né, reconhecimento, com as mudanças de postura diante de Deus, com posicionamento, e isso é muito legal. Isso é muito jóia. Isso, então. E aí nós estamos entrando naquele princípio de Romanos capítulo 12, né? Nós estamos nos renovando a nossa mente, né? E também lá de Tiago capítulo 1, verso 21, que fala que nós estamos enchendo a nossa alma, né? Com a poderosa palavra de Deus para reverter o quadro. Precisamos ter isso em mente, né? Maior é o que está em nós. Precisamos diagnosticar essas coisas, né? Tomar as posições bíblicas para viver, então, a plenitude de Deus na nossa vida, a vida em abundância que Jesus prometeu para cada um de nós. Mais uma vez, eu quero agradecer a Miliane aí, a Sandra, né? E a todos vocês que estão participando da Escola Bíblica Dominical. Vamos orar, então? Senhor, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom e traz para nós, ó Deus, a verdade da tua palavra, para que nós possamos ter essa consciência que verdadeiramente nós somos livres, para que assim nós possamos viver, ó Deus, num novo nível de comunhão contigo, com as pessoas, de bem contigo, de bem conosco e de bem com as pessoas que estão à nossa volta, Pai. Crentes, então, conscientes, ó Deus, de que mesmo num tempo difícil como nós estamos vivendo, podemos viver a vida em abundância. Nós queremos, ó Deus, quebrar toda a retaliação de Satanás, todo intento na vida das pessoas aqui, da liderança da Escola Bíblica Dominical. Guarda, Senhor, de toda a retaliação. Nós estamos tratando de alguns assuntos que tenho certeza que Satanás não gosta, mas nós queremos, ó Deus, dizer que com o Senhor nós podemos viver uma vida melhor. E esse é o nosso propósito, ter uma igreja mais forte, ó Deus, e também crentes cheios do poder do Espírito Santo. Essa é a nossa oração. Agradecidos pelo instrumento que tem sido a Escola Dominical para trazer essas verdades para nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amém, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém. Manhã abençoada, que o Senhor nos capacite a cada dia para estarmos reconhecendo e quebrando, em nome de Jesus, todo e qualquer ciclo de paralisia. Amém? E no próximo domingo estaremos juntos aqui, hein? Com um tema, como o pastor já adiantou aí, o caminho da libertação. Amém. Irmãos, então, estamos aqui já no finalzinho e eu quero fazer alguns avisos e quero também agradecer muito aos irmãos que estiveram orando pela Tainara, as mensagens. Ela está bem, não precisou em nenhum momento ser hospitalizada. Então, estou aqui com meu coração grato a Deus. Também durante a semana estivemos orando por algumas pessoas, né, que também tiveram seus filhos acometidos e já teve resposta de oração. E é esse agradecimento e também um incentivo, irmãos, que possamos permanecer na fé, na oração, que o Senhor, Ele ouve as nossas orações, Ele está atento. Alguns precisamos intensificar mais, Ele tem o seu sim, o seu não e o seu espere. Mas o importante é a oração, é a comunhão com o Senhor Jesus. Então, não deixe, fortaleça a sua vida, esteja atentos aí a esse ciclo de paralisia, que nesse momento o inimigo ele se aproveita da nossa fragilidade, mas repreenda em nome de Jesus, porque o Deus que nós servimos é o Deus fiel e poderoso, e ele vem sim ao nosso encontro. Amém? Temos alguns avisos. Hoje à noite, 19 horas, a nossa live. Você que não vai no presencial, estejamos juntos através da live. Amanhã, às 20 horas, através do aplicativo Zoom, o Encontro da União de Homens. Na terça-feira, nosso encontro de avivamento, reunião, onde tem um momento da palavra, de oração, de libertação, de cura. Esteja presente, possamos convidar, amados, estamos sendo tão abençoados, né? Então, precisamos também
outras pessoas que estão sedentas e precisando dessa palavra e desse fortalecimento no encontro do avivamento às 19 horas através da live. Um grande abraço, irmãos. Um beijo. Domingo que vem, eu e você e eu, aqui, ó, juntinhos na IBD, o caminho da libertação. Não deixem, irmãos, participem, convide outras pessoas. Se tem alguém com dificuldade no aplicativo, se for a igreja em segurança, né? O Diego, pelo menos quando eu vou à igreja para entregar, às vezes, o dízimo, né? Eu faço depósito. Às vezes entrego da minha mãe, que ela gosta, ou vou sempre entregar a campanha do quilo. É sempre muita segurança. Eles abrem ali, só a janelinha, às vezes a gente nem adentra, entrega. Então, da mesma forma, em segurança, se você souber de alguém que esteja precisando do aplicativo Zoom no seu smart, que possa encaminhá-lo ali ao Diego, se vai ao supermercado, se vai entregar o dízimo e tem alguma dúvida nesse sentido do aplicativo Zoom, que os líderes estejam, por favor, orientando nossos irmãos, que o Diego se colocou ali à disposição na Secretaria da Igreja, em segurança, no período da manhã até umas 11h40, né, no máximo ali, que é o período da nossa secretaria, que ele vai estar auxiliando os nossos irmãos para que possamos ampliar mais irmãos aqui para essas manhãs tão abençoadas e outras programações da igreja também. Um abraço, irmãos. Vamos dar aí o nosso tchauzinho final. Vou chegar lá para cá. Diane. Maravilha, né, pessoal? Todo domingo, uma revelação, como disse o presbítero Marco ali. E a gente fica percebendo quanto que a gente tem que trabalhar constantemente, né, nessa nossa trajetória com Deus. Então, a gente agradece a presença de vocês, a participação de todos, e mais uma vez a gente deseja um domingo abençoado, tá? Vamos dar então o nosso tchau. Ó, tchauzinho, gente. Bom domingo. Boa paz. Boa semana. Boa semana.